Rapaziada. Mano, pra quem assistiu o meu vídeo de Arsenal contra PSG, sabe que eu falei do sono, realmente que foi um jogo chato, porque, bom, não era o meu time que tava em campo, então foi um jogo muito chato pra quem não é torcedor, um jogo muito feliz pra torcedores do Paris Saint-Germain, um jogo triste pra torcedores do Arsenal. Hoje foi o contrário, o meu time entrou em campo e o que eu queria que acontecesse no jogo do PSG, aconteceu no jogo do meu time, que foi um puta jogaço de bola, um 3-3, que eu não queria que acontecesse, ninguém queria. Pro torcedor da Inter, imagino que é um puta resultado, né? Um resultado muito bom pra levar pra Milão. Pro torcedor do Barça, trágico, né? Trágico resultado desse 3-3 que temos... Senta aí que eu tenho algumas coisinhas pra falar sobre esse jogo, tá? Então vamos lá, galera. Caso você não me conheça, seja bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Peters, beleza? Desde já sempre fica meu convite aqui pra, se você puder e quiser se tornar membro por apenas R$ 4,99, você pode. Eu sempre agradeço aqui aos membros Jotaro e João, os dois membrinhos do canal, beleza? Agradeço. Cara, o jogo começou com o Barcelona tomando gol aos 39 segundos. O Barcelona, ele já tomou algum desses gols. Isso aconteceu contra o Bayern de Munique? Não, né? Aconteceu contra alguém na Champions também. Não sei se foi contra a Atalanta. Enfim, aconteceu contra alguns times, algumas vezes, que é como se fosse o kickoff do FIFA, do EAFC. Que o time sai jogando, mas a bola vai, cruza a área e é gol. De letra ainda, um golaço do Marcos Thuram. Não pode, né? O Barcelona não pode tomar gol com menos de um minuto de jogo. Esse jogo condicionou a partida, né? Ele condicionou pro caos logo cedo, porque no minuto 0 o Barcelona já estava com desvantagem. Então ele precisou atacar e partir para cima, com a Inter tendo os contra-ataques ao seu favor, tendo os contra-ataques para machucar o Barcelona. Um gol que foi numa falha do Gerard Martin, né? Gerard Martin. Temos coisas pra falar, conversar sério sobre Gerard Martin, tá? A bola foi uma bola cruzada, não lembro de quem. Eu não sei se foi do Di Marco, acho que foi do Di Marco, né? Que o Gerard Martin não corta, o Íñigo Martínez escorrega de forma patética e de letra ele consegue fazer o gol que ali todo mundo errou, tá? O Martin, o Íñigo escorregando e o Chesney não conseguindo catar aquela bola que foi devagar também, pelo amor de Deus, né, Chesney? Chesney é outro que temos que falar hoje. Então 1-0 o Barcelona vai ter que ir pra cima. O Yamal com ódio nos olhos, né? Com sangue nos olhos pra partir pra cima do time da Inter. Marcava, tinha 1, tinha 2, tinha 3, não importava. O Lamine hoje passou pela defesa da Inter de Milão. Tentou criar algumas jogadas e tudo mais. É muito difícil enfrentar esse time muito retranqueiro, né? Tá ligado? Ah, mas a Inter não é só retranca. Não é só retranca, mas contra o Barcelona hoje foi, né? Retrancou e jogou nos contra-ataques. Foi isso a Inter de Milão hoje. E acontece que teve uma chance ou outra, né? Com o Lamine, com o Ferran teve as suas também, né? Aquela que ele chuta forte pra fora numa bela bola do Lamine quebrando a linha. O Rafinha bem desaparecido nesse primeiro jogo, né? Nesse primeiro tempo, né? Não conseguiu aparecer muito ali, tudo mais pra dar opção. A marcação tava bem forte do Dumfries em cima dele. E o Pedri também não tinha muito espaço para trabalhar. Mas o Barça ele foi pressionando. E isso foi passando o tempo, né? E tudo mais até os 20 minutos. Acontece que a Inter ela consegue, depois de muito tempo, pegar a bola, tenta atacar o Barcelona e consegue um escanteio. E cara, todos os escanteios da Inter eram drama. O primeiro escanteio saiu um gol de meia bicicleta do Dumfries, pô. Numa falha de marcação, de novo, do Gerard Martin. Dessa vez, muito na conta dele, né? Não acompanhou ali o Dumfries nem nada do tipo. Ele perdeu no cabeceio, acho que pro Thuram, na verdade, né? Não pode marcar de costas ali o Thuram e ficar a verida na estrada. 2-0 é um placar muito complicado de reverter, né? Parecia que seria mais um daqueles jogos malucos, tudo mais, que o Barcelona teria que parir um porco espinho
pra conseguir fazer alguma coisa. Acontece que esse time do Barcelona, ele não desiste nunca. Eu já fiz alguns vídeos com esse título, um vídeo na verdade com esse título, que é um time que não desiste. Ele vai pra cima, ele quer ganhar, mesmo que as coisas não estejam dando certo no dia, ele arruma algum jeito das coisas funcionarem. E foi o que aconteceu hoje. Defensivamente, o Barcelona hoje não tava certo, tudo tava dando errado. Ofensivamente, o time da Inter se postou lá de uma forma, mas deu as suas brechas, né? Algumas delas o Barça conseguiu aproveitar, outras como a do Dani Olmo e também a do Dani Olmo foi depois do primeiro gol, né? E a do Ferran também não conseguiram aproveitar. Aí, aos 38 minutos... O Lamine Yamal de novo mostra porque ele foi o cara da semifinal, né? Tipo assim, no primeiro jogo pelo menos, né? Cara, quando as coisas complicam, quando as coisas tá fechada, a bola é no Lamine Yamal. É o cara que vai te dar o bagulho diferente, cara. Eu entendo a questão do Rafinha, tudo mais. A gente tem aquela euforia do brasileiro com a questão do Rafinha ser bola de ouro, mas o Yamal, ele tem a polivalência do gênio. Ele é aquele cara que você pode colocar 1, 2, 3, se ele ativar o modo flow, pra quem assistiu o Blue Lock, tá ligado? Não dá pra parar, cara. O flow no futebol é isso. É uma incisividade do momento que você faz uma coisa que ninguém espera. E foi o que ele fez. Passou de Marco. Tirou, acho que o Bastoni da jogada também. Tirou o Barella ou o Çalhanoğlu da jogada. E chapou no canto. Trave, gol. 2-1, Barcelona. Isso 3 minutos depois do gol do Marcos, do Dumfries, né? Do gol de meia bicicleta. A Inter sentiu o gol, tá? Porque ela não conseguia sair jogando nem a pau. O Barcelona mordia muito em cima. Ela ficou desde o gol do Barça até o final do primeiro tempo sem conseguir atacar o Barcelona. Porque não conseguia, não é que ela não queria, ela não conseguia atacar o Barcelona. Porque o Barça pressionava firme e roubava muitas bolas. E toda vez que ela conseguia alguma escapada outra, era no lado direito, em cima do Gerard Martin. Gerard Martin, já vou falar dele. Bom... 12 minutos depois dessa pressão do Barça tentar, bola pra cá, Pedri girando, passando, De Jong girando, passando, a bola sempre no Lamine, o Rafinha não conseguia aparecer muito do jogo. Acontece que a jogada sai meio que dos três, se eu não tô enganado, né? A bola tá no Lamine, ele toca pro Pedri, o Pedri recebe, ou tá no Lamine ou tá com o De Jong, um dos dois, tá? O Pedri recebe, ele olha a passagem do Rafinha. Isso é uma jogada que eu acho que o Barça faltou utilizar um pouco mais, tá? Essa jogada aqui do gol do Ferran, eu senti que o Barça poderia ter usado mais nesse jogo. Mas o que acontece? O Rafinha, ele tava sendo marcado acho que pelo Mkhitaryan, ali na região do meio, ele sai e vai lá nas costas do Bissac. O Pedro lança uma bola perfeita pra ele ergue e escora perfeitamente no Ferran no ponto futuro. E o Ferran, ele é mestre em fazer isso. Correr por trás do zagueiro, receber em profundidade, e ele teve o faro do atacante para passar pelo Bastoni e empatar o jogo. A sensação que dava é que se tivesse uns 4 minutos do primeiro tempo, o Barça poderia ter virado no primeiro tempo, porque a Inter sentiu legal no reta final do jogo. Ela começou um jogo muito melhor que o Barcelona, forte, tudo mais, mas depois que o Yamal puxou o time do Barcelona, né? O Yamal começa isso, aí o Barça destrói. Dos 20 minutos pra frente, tá ligado? O segundo tempo, ele começa meio morno. A Inter tentando atacar ali, os espaços, tudo mais. O Barça, como eu posso dizer, nesse meio caminho, né? O Flick tira o Gerard Martin e coloca o Araújo. Eu não gostei muito da alteração, porque o Inigo de lateral, ele não tem velocidade, tá ligado? Porque ele ficou de zagueiro pra trombar com o Thuram, que tava ganhando, né? Na marcação da maioria da galera. Só que ia faltar alguém, cara, a área direita da Inter de Milão, né, na verdade a área esquerda ali, que foi marcada pelo pelo Dumfries, que tava com a Rafinha atuando. A esquerda, na verdade, gente, tô me confundindo, a área esquerda do Barcelona e o lado da defesa direita da Inter de Milão. Basicamente eles não se preocupavam, cara, o Dumfries subia toda hora, porque o Gerard Martin, ele não representa ameaça ofensiva ou defensiva. Tá ligado? Só o Rafinha ali. E quem ficava no Rafinha era o Bissac. Ou o Bastoni, né? Então essa alteração me incomodou um pouco. Porque eu queria sim o Hector Forte. Porque é o cara que pode ter um pouco mais de drible. É o cara que tem uma polivalência ofensiva melhor e tudo mais. Até entendo a entrada do Ronald Araújo. Mas não no lugar do... tipo assim, tirava o Gerard Martin. Mas poderia colocar um outro no lugar do Araújo. Não sei, de repente... Do Inigo, que não fez uma puta partida, né? Mas, enfim. Né? Porque já que o Barça tinha que atacar e tal, enfim.
O tempo vai, tempo vem. Em outro escanteio para Inter de Milão, 63 minutos. Bola na área. Gol da Inter de Milão. Dumfries de novo. Dessa vez foi mais azar do Barça. Porque ele sobe onde tava o Dani Olmo e o Araújo. O Dani Olmo não chega na bola na disputa no alto contra o Dumfries. A bola bate na cabeça dele, sobe e entra no gol, matando o Chesney, que também não saiu na bola, não conseguiu defender e foi bem mal. Chesney, eu acho que era defensável o gol do Thuram, não defendeu. O segundo gol do Dumfries, esse beleza, não foi erro do Chesney, mas ele poderia ter saído na bola, né, tentado algo diferente. E o terceiro, de fato, ele poderia ter saído bem na bola. Poderia ter saído bem na bola, o Chesney. Não saiu. E o Araújo também não pode subir daquele jeito de costa, né? Ele subiu de costas pra cabecear a bola que vinha das costas dele, pô. Pelo amor de Deus. 3-2 a Inter, que chutou 3 vezes no gol e fez 3 gols no Barcelona. No gol, tá? Porque de chutes foram 7. Então vamos lá. O Barça de novo teve que ir pra cima e tudo mais e conseguiu mais um escanteio. E de novo, 2 minutos só foi o suficiente pra empatar o jogo. Uma bola de escanteio, dessa vez uma jogada trabalhada, né? Uma ensaiada. O Pedri lança no meio da área, ali no escanteio. O Lamine faz o corta-luz e o Rafinha mete um míssil pro gol. Um míssil. Bola bate no travessão, bate nas costas do Sommer e vai pro gol e o Barça empata 3-3. Uma pena o gol não ter ido pro Rafinha, né? Acho que ia ajudar a moral dele. Mas, enfim, gol contra, o gol saiu só por causa dele. Aí, meus amigos, ficou um jogo meio doido. Porque o Barcelona tava tentando atacar, só que o time tava cansando. O Flick foi colocando Eric Garcia no lugar do Koundé, que sentiu a lesão. E torcemos, a gente tem que torcer pra não ter sido nada com o Koundé. O Eric Garcia até foi mais ou menos bem, né? O Eric Garcia não apoia muito, isso é um problema, porque o Lamine Yamal ficou muito preso. E mesmo o Lamine Yamal muito preso, ele quase fez um golaço, deu passe pra outros, né? É doideira. Só que nesse auê do Barcelona, a Inter, de novo, ela tem mais uma bola de ataque. De novo, explorando essa linha alta do Barcelona que, cara, deixa eu até ver. Eu vou deixar as estatísticas aqui, ó. O Barcelona deixou a Inter impedido 5 vezes. Pouco, né? Até. Mas desses 5 impedimentos, só um foi verdadeiramente, assim, impactante pro número de gols, né? Os outros foram gols de escanteios, então, né? Enfim. Mas o que acontece? A Inter, de novo, no quarto chute dela ao gol, no jogo, ela vai fazer o quarto gol, gente. E o Chesney não pode fazer o que ele fez ali. Ele foi pra bola e voltou. A pior coisa no futebol é você ficar no meio do caminho, cara. Porque se você não vai ou não vai, você facilita pro atacante. O Taremi empurrou pro gol. Ia fazendo 4-3 com 4 chutes a gol. Só que, porque ele calça 41, ele tava impedido. Quase que o joelho do Cubarsí deixa ele em condição legal. O jogo é anulado, o Barça vai pra cima, tenta. O Lamine dá uma cavada barra chute, bate no travessão, azar. O Rafinha tenta com o chute, o Sommer defende. Bola chutada, bola que pinga e nenhum jogador consegue enfiar o pé ali. Algumas bolas ficou assim, rebatendo dentro da área da Inter e ninguém conseguiu chegar pra chutar, tá ligado? E acaba 3-3. É um resultado ruim pro Barça, tá? Que vai decidir fora. Tem coisas que tem que levar em consideração. Tanto o Barça quanto a Inter chegaram meio bichado fisicamente. Tanto é que o próprio Lautaro também, né, se lesionou nessa partida. Ali no final do jogo a Inter só tava se defendendo realmente porque não tinha mais pernas pra contra-atacar depois do gol anulado. O Barça tentou tudo que deu e teve azar, alguns azares. Então foi isso. O melhor do jogo, assim, é difícil dizer, né? Provavelmente o Dumfries vai acabar ganhando aí pelos 2 gols que ele fez. Acho que foi a assistência dele, né? No gol do Thuram, não foi nem eu. Falei de Marco lá no começo, mas foi dele. O Lamine jogou muita bola também, fez o gol, participou do terceiro gol também, tá ligado? Jogou muita bola, quebrou as linhas de marcação da Inter. O segredo pelo Barça, imagino que vai passar por ele lá no jogo de volta, e foi aí. Dito isso, cara, vamos falar, ó. Lamine, o melhor do Barcelona. Se pá, talvez o melhor da partida. Ferran foi bem no gol, mal em outros aspectos, né? Aparecer fora da área, mas eu acho que o time explorou pouco as capacidades do Ferran, do Rafinha também, né? O Rafinha começou mal e foi melhorando um pouco no decorrer da partida. Pedri foi bem, o Pedri quase não errou bolas, né? Hoje, basicamente. Dando um pré-assistência pro gol do Ferran.
De Jong foi muito bem o De Jong, matando jogadas e construindo. Cubarsí foi bem mais uma vez, né? Ali e tudo mais, e Nigo abaixo. Hoje o Koundé também, enquanto ele tava em campo, ele tava mais ou menos legal, não parecia 100% fisicamente, se sentiu. E por fim, a gente chega nos dois nomes. Não dá. Eu pensei que a partida contra o Real Madrid já tinha dado a letra pro Hansi Flick, mas não dá pra Gerard Martín ser titular do time Futebol Clube Barcelona de Catalunha. Não dá, cara. Ele não é bom o suficiente para atacar, não é bom o suficiente para defender, não é bom para sair jogando, perde em bolas aéreas, é mais forte do que o Hector Forte, né? E não consegue utilizar essa força. Ele conseguiu errar tudo que ele tentou. Tudo. Na partida de volta contra a Inter de Milão, não dá pra deixar Gerard Martín de titular. Beleza. Um jogo terrível, não é de hoje. Contra o Real Madrid foi a mesma coisa. Só que hoje ficou muito mais nítido porque 2 dos gols da Inter foram nas suas costas. Chesney. Pouco decisivo. Tomou muitas decisões erradas para um senhor já de idade. No primeiro gol, não teve reação e não é molejo que fala. Enfim, não teve reação para conseguir chegar numa bola devagar de letra do Thuram, não foi tão forte. Não saiu na bola no terceiro gol, que poderia ter saído em algum desses escanteios. Foi bem, pelo menos, né? Nas enfiadas que a Inter tentava dar, ele saiu pra tirar a bola. Ele ficou atento nisso. Isso ele foi bem. Mas de defesa por defesa. Do lado da Inter, né? O Dumfries fez o que quis pelo lado direito do Barcelona. O Thuram foi encher o saco do Barcelona. O Barella foi bem também. E só, né? A Inter foi bem defensivamente em geral, né? A sua zaga, a sua defesa se sacrificaram muito defensivamente. O Sommer também foi bem. Tem um chute do Dani Olmo que ele defende também no primeiro tempo, que poderia ter mudado as coisas pro Barça. Então, o contexto geral da partida foi isso. Esse vídeo tá ficando um pouco longo, tá? Mas é que é longo mesmo. Pra partida de volta, cara, o Barcelona vai ter que... Eu sei que o Barça tá disputando a La Liga e tudo mais, mas se quiser passar pela Inter, lá em Milão, lá no San Siro, vai ter que descansar alguns jogadores. Lamine Yamal, principalmente, ele está cansado. Jogou, ele sentiu alguma coisinha, né, antes do jogo na coxa, mas se ele com alguma coisinha na coxa jogou isso daí, imagina inteiro. Então tem que poupar o Lamine. A gente não tem reservas, cara. Esse é um problema, mas a gente tem que fazer rotações. Tem que ver a questão do Koundé. Tem que tirar urgentemente o Martín da lateral. Testa o Hector Forte contra o Valladolid. Pelo amor de Deus, Flick, testa o Forte mais uma vez pra você tirar suas conclusões. Eu sei que o Valladolid não é parâmetro, mas alguma coisa ele vai dizer sobre o Gerard Martín. Enfim, Pedro e De Jong, né? Esses caras também tem que dar uma descansada e tudo mais. E depois ir com o time basicamente todo reserva contra o Valladolid pra tentar a vida em Milão. Porque a gente pode ter a volta do Baldé, né? Pra Inter, mas não teremos Lewandowski. O Baldé voltando, meio Baldé é 1000 vezes melhor que o Martín, cara. Meio Baldé voltando pra jogar, sei lá, a reta final do segundo tempo, ou 50 minutos, já é o suficiente pra gente conseguir ter mais profundidade, porque a Inter subia muito pela direita porque não tinha tanta preocupação defensiva pelo ataque pela direita do Barça. Pela esquerda do Barça. Tô falando aqui a esquerda, pela esquerda do Barça. No ataque pela direita, realmente não conseguiram parar o Lamine, né? Principalmente quando tava com o Koundé em campo. Enfim. Foi um dia ruim do Barça defensivamente. Um dia que poderia ser melhor ofensivamente, mas é isso, cara. Um time que faz 3 não pode tomar 3 nessa semifinal de Champions League, porque cobra o preço. Tem que fazer 3 e tomar no máximo 1. O que poderia ter tomado no máximo 1 se nossos titulares estivessem saudáveis pro jogo de hoje. É isso, esse foi o vídeo mais longo que eu já fiz. Espero que vocês tenham curtido, né? Eu tô meio chateado realmente. Tá um 0-0 contra a Inter, ela vai ter a vantagem do jogo de jogar em casa, vai jogar com a torcida, vai vir pra cima do Barça. Isso pode ser bom, tá? Eu acho que isso pode ser benéfico pro Barcelona, porque a pressão talvez vai mais pra Inter um pouco. Então isso a gente pode usufruir de alguma forma. O Barcelona mostrou hoje que ele consegue fazer gols na Inter, mesmo com a Inter postada lá atrás.
Só que o Barça também mostrou que os ataques posicionais, que ao lado direito com o Martin, que as bolas aéreas no escanteio e em alta também podem ser perigos contra a gente. E são coisas que o Flick vai precisar corrigir se quisermos passar pela Inter no San Siro. É um jogo difícil, é um jogo complicado, mas o Barça aí vai ter uma semaninha para pensar, fazer suas rotações contra o Valladolid para podermos chegar naquele jogo melhores, beleza? É isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até mais.